Fala pessoal, beleza? Se você é pobre, você não deve investir principalmente em ações e fundos imobiliários, coisas que possa fazer você perder dinheiro. E hoje eu vou contar uma triste história para vocês. Essa história é a minha. E por quê? Eu comecei a investir lá pelos anos de 2016, mais ou menos, isso no Tesouro Direto. Não aprendi nada assim na época. Investi na sorte, comecei errado pelo Tesouro IPCA e ainda tive ganho de marcação a mercado na maior cagada que eu já pude ver. Mas por que eu estou falando de se você é pobre não invista, principalmente em ações e fundos imobiliários? Porque logo depois eu comecei a investir em quê? Em fundos imobiliários e ações. Na época ainda se pagava taxa de corretagem aí para você investir isso em fundos imobiliários. Lá na Rico você ainda pagava taxa de corretagem 10, 15 reais lá, dependendo do que você ia fazer. Você gastava um dinheirão para comprar uma cota do MXRF11, praticamente o dobro do valor, porque ele é base 10 há mais de 10 anos, beleza? Então, pessoal, o que acontece? Na época, eu tinha aquela coisa de medo de perder dinheiro, e esse medo de perder dinheiro me atrapalhou aí quando gerava aí prejuízos na bolsa. O que acontece? Quando a bolsa caía, eu fazia aquilo totalmente errado. O que eu fazia? Ficava desesperado e vendia. Até então, eu comecei a estudar um pouco mais e parei com isso. Mas imagina você nessa circuito aí, cachorro atrás do rabo, o círculo dos ratos lá, que você está sempre na roda dos ratos lá, rodando, fazendo a mesma coisa errada. Aquele coisa negativa que você só acaba fazendo perder dinheiro. Isso aí era o que eu fazia. Eu perdi muito dinheiro e também investi também em fundos imobiliários errados, tanto que você vai ver aqui nesse vídeo. Mas eu vou te mostrar também até o que aconteceu comigo com ações, porque eu também tive prejuízo com ações. Mas isso vai servir de ensinamento para você também, porque você pode aproveitar o que acontece aí de se você tiver aí um prejuízo, se aquela ação perdeu aí a valor, se não vale mais a pena ter aquela ação, se tudo caiu, se ela começa a dar lucro, se perdeu tudo, se perdeu-se no caminho. Fundos imobiliários a mesma coisa, como aconteceu com diversas pessoas que investiram lá no Urca 11, no HCTR 11, no VSLH. Então, pessoal, o que acontece? Se você é pobre, você não pode perder esse dinheiro. E eu cometi alguns erros e acabei perdendo dinheiro, mas também nesse meio do caminho, quando eu estudei, fiz tudo direitinho, isso lá em meados de 2020, quando estava tudo caindo e eu já tinha aprendido, eu também usei dessa técnica para também ganhar dinheiro do governo. E dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas você tem que ter muito sangue frio para fazer isso. Então, vou te mostrar aqui o que aconteceu comigo. Foram duas coisas. Perdi dinheiro por falta de conhecimento em investimentos, vendendo com prejuízo. E depois, estudando, eu usei esse dinheiro perdido na minha falta de conhecimento para poder ganhar dinheiro do governo. E o que eu fiz? Além de tudo, lá na época de meados de 2020, que vocês sabem que a gente estava tendo um problema aí de saúde pública muito grande aí no mundo, várias pessoas ficando em casa por causa daquilo da Panda, né? E depois vem o Mia, vocês sabem o que é. O YouTube não gosta que fale essa palavra inteira, por isso que eu estou falando separado. Então, o que aconteceu? Lá na época, eu peguei aqui os fundos imobiliários e ações que eu tinha lá com lucro, e como estava tudo caindo, eu peguei e eles começaram a virar tudo para prejuízo. O que eu fiz? Eu vendi a minha carteira toda. Isso quando eu já tinha o conhecimento bem legal aí de apuração do imposto de renda. Por quê? No dia seguinte eu recomprei tudo. Sabe por que eu recomprei tudo? Para eu conseguir ganhar dinheiro do governo. O que aconteceu depois? As ações subiram, a bolsa subiu, os fundos imobiliários voltaram a subir, até que em 2024 eles realmente voltaram a cair de novo, né? E eu vou mostrar o que aconteceu para vocês. Eu meio que tenho aí um prejuízo acumulado de 15 mil reais, justamente somando os meus erros, somando também o meu conhecimento, estudando a fundo o que eu tinha que fazer, né? Na parte de imposto de renda, como que eu podia ganhar dinheiro aí ou deixar de pagar imposto fazendo isso. O que eu fiz? Vamos lá. Todas as minhas ações e fundos imobiliários, eu vendi a minha carteira toda e recomprei no dia seguinte.
Para quê? Para eu gerar um prejuízo fiscal maior do que eu já tinha. Eu já tinha algo em torno aí de R$ 4.000 de prejuízo fiscal. E com essa operação, eu cheguei aí a mais de R$ 10.000 de prejuízo fiscal. E no final do ano de 2024, eu tinha um fundo imobiliário que, para mim, na minha cabeça, ele tinha perdido todos os seus fundamentos. A partir disso, o que eu fiz? Eu vendi ele e outros também que estavam na minha carteira. Aproveitei e coloquei alguns fundos ali. Eu fiz um rebalanceamento de carteira e vendi eles com lucro. Usei esse fundo que estava com prejuízo e ainda bati aí e não paguei imposto de renda. Então aumentei um pouco mais aí o meu prejuízo fiscal. E o que eu quero? E por que eu estou falando que se você é pobre, você não deve investir em fundos imobiliários e ações? Sabe por quê? Desde que você não vai ter aquele conhecimento que eu tenho hoje, e você vai ver que a bolsa caindo, as ações caindo, fundos imobiliários caindo, tudo caindo, você pode se desesperar. E eu vou mostrar aqui no meu programa do imposto de renda o que eu fiz aqui, essa minha minha perda total de ações e fundos imobiliários. Eu passei por essa fase aí de conhecimento, de começar a investir com pouco, começar a investir com R$ 10. Você que tem uma carteira pequena, você consegue aí ter esse controle, fazer isso, mas se você se desesperar, como eu me desesperei lá atrás, eu comecei a gerar prejuízos grandes vendendo aí, porque você só tem prejuízo mesmo. Sua carteira pode estar negativa. E isso é um recado muito importante que eu quero dar para vocês. Aproveitando, se você está entendendo, está gostando do vídeo até agora, deixa seu like e comenta aí o que você está achando do vídeo aí, porque eu estou mostrando na pele, Skin the Game, o que eu fiz. Estou mostrando os meus erros e estou mostrando também como eu usei desses erros para eu me dar bem aí se eu vender uma ação ou fundo imobiliário com lucro, beleza? Então vamos lá. O que acontece? Você vendeu aí com prejuízo. Como eu vendi lá com prejuízo, eu comecei a anotar esses valores aí aonde? No programa do imposto de renda. Depois que eu tive esse conhecimento, e você sendo pobre, você vai ter pouco dinheiro, você não pode ter esse direito de fazer essa venda que eu fiz para gerar prejuízo. Se você gerar prejuízo, é um dinheiro lá, dinheiro de pão, é dinheiro de leite, tem que tomar todo esse cuidado. Não pode sair fazendo essas coisas assim, se desesperar como eu me desesperei. Então, se você é pobre, está com pouco dinheiro agora, começa lá, monta a sua reserva de emergência, que é importantíssimo você montar a sua reserva de emergência. É importantíssimo aí você ter renda fixa na sua carteira, até porque a taxa Selic está em patamar bem elevado. Talvez anos 2026 comece a cair, mas é importantíssimo você ter isso. E você não pode se abrir mão de ter um dinheiro perdido aí, R$ 15.000. Bem, eu perdi R$ 15.000 nesse meio tempo, fazendo besteira por não conhecer e depois conhecendo, sabendo utilizar esse conhecimento para poder me dar bem. Mas tem gente que acaba perdendo dinheiro, né? Com tigrinho, com bet, com tudo que faz mal aí para a saúde. Então isso aí você tem que pular fora. Isso aí você sai fora, não joga, que jogar é dinheiro perdido, beleza? Mas o que eu fiz aqui e como eu pude usar dessa técnica, desse meu erro e depois dessas técnicas para eu ganhar dinheiro do governo. Olha só o que eu fiz aqui. Então agora a gente está aqui no programa do imposto de renda, na parte de operações aí comuns e day trade. Eu tô no meu CPF, tá vendo aqui em cima, ó, tá aparecendo só o meu primeiro nome aqui, Valder, beleza? Eu não vou mostrar aqui meu CPF todo, obviamente. Mas você tá vendo aqui, olha só. Tá vendo esse campo aqui? Resultado negativo do mês anterior? Nós estamos aqui em janeiro, na parte de operações comuns day trade. Então, 4.929,95 aqui é o meu prejuízo com ações de períodos anteriores. Esse aqui tem os meus erros e aquela operação que eu falei para vocês que eu fiz aqui para a gente conseguir aí ter um prejuízo fiscal. Depois que eu estudei, eu entendi que eu podia fazer essas anotações aqui e eu parar de pagar imposto quando eu vendo uma ação ou então quando eu vendo um lucro imobiliário. E aqui, FIIs e FIAGROS, operações em FIIs e FIAGROS. Vocês estão vendo aqui? 5.479,21 é o resultado negativo de meses anteriores. Aqui, depois eu tive mais 5.000 que eu falei para vocês aqui, de um fundo aqui que deu problema na minha carteira.
mas eu carreguei ele até onde eu dava e não tenho vergonha de dizer que eu preferi sair e comprar novos fundos do que manter ele na minha carteira, beleza? Aqui, ó, eu tenho um prejuízo a compensar total de R$ 10.985,90. Somando esses dois valores, dá um total de R$ 15.915,85. É isso mesmo que você ouviu. R$ 15.915,85 foi o total de dinheiro que eu perdi aqui nessas operações aqui com prejuízo. No meio delas, eu fiz operações aqui que, obviamente, eu vendi com prejuízo e recomprei. Hoje elas se recuperaram bastante, tanto ações como fundos imobiliários. E ainda assim, mesmo se recuperando, eu tenho esse prejuízo aqui a compensar, que pode fazer com que eu não pague imposto de renda no futuro ou pague menos imposto de renda no futuro, beleza? E aqui teve uns dois fundos imobiliários, se não me engano, ou um só. Eu chutei o balde da barraca e tirei aqui da minha carteira e perdi esses R$ 5.000 aqui, mas em compensação eu tenho um prejuízo a compensar aqui de quase R$ 11.000 em fundos imobiliários para eu, quando vender algum aqui com lucro, não pagar imposto de renda. Então isso aqui vai me acompanhando até eu vender aqui alguma posição e ele zerar, beleza? Então, pessoal, por isso que eu falo, se você é pobre, você não deve fazer isso. Não deve investir em ações e fundos imobiliários até você ter conhecimento. Por quê? Imagina só você aí não ter conhecimento e fazer como eu fiz lá no início. Por isso eu estou mostrando o meu erro para vocês, que é se desesperar e vender com prejuízo. Quando você vende com prejuízo, você se dá mal. E acontece isso que aconteceu comigo. Você vai perder dinheiro, beleza? Então, pessoal, olha só. Esse vídeo aqui é um alerta para você que quer investir em ações e fundos imobiliários. Para você investir, você tem que aguentar aí os trancos da bolsa. Se você não aguenta os trancos da bolsa, se o seu perfil não é esse, se você não dorme tranquilo no travesseiro, não adianta aí se você ficar aí, seu sono tá pesado por causa disso. Não adianta investir em ações e fundos imobiliários, porque você pode ter prejuízo como esse que eu tive. Tem gente que joga, quem joga já está tendo prejuízo, mas que você que investe, sabendo investir, não vai acontecer isso que aconteceu comigo. Se você fizer de forma calculada, tendo prejuízo naquela operação, vendendo naquele dia, comprando no dia seguinte, como eu fiz, para você gerar um prejuízo fiscal e poder aí, com esse conhecimento, não pagar imposto de renda futuro, ok, beleza. Mas se você não tem, não faça, porque você vai perder dinheiro. Isso não vai ser bom, beleza? Então, ó, mostrei para vocês porque vocês devem começar aí ter a sua reserva de emergência primeiro, né? Guardar primeiro o seu dinheiro na renda fixa, depois você vai lá, compra um fundo, uma cota, uma ação, vê o lucro, vê o prejuízo, vê se você coloca lá 50 em ações e fundos imobiliários, R$ 50, para ver se você vai ficar bem, se você vai dormir tranquilo. Se você dormir tranquilo, ok, vai lá e entra, começa a comprar mais ações e fundos imobiliários, se aquilo ali caiu e você ele não sentiu dor. Agora, se você não dormiu tranquilo, meu irmão, não entra, não vai fazer bem para você, fica só na renda fixa. Esse é o recado que eu queria dar, mostrando aí o que aconteceu comigo para vocês verem aí e aprender com erros dos outros, não aprender com o próprio erro, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, dê esse like, assista esse vídeo aqui, não deixa de se inscrever nesse canal aqui, beleza?